pessoal do Unisalva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre derivadas parciais e dando continuidade aos nossos exemplos. Agora nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado do que o exemplo anterior, tá? Bom, os passos são os mesmos, tá? Inicialmente, nós temos que providenciar a curva de nível a que está submetido o nosso ponto. Nós temos uma função de duas variáveis, e elevado a x mais 2y, e o ponto P, 2 e menos 1. Como que nós fazemos isso? Basta substituir o valor do ponto no x e y. Né? Então, x vale 2 e o y vale menos 1. Nós vamos ficar aqui com 2 mais 2 vezes o menos 1, que vai dar 2 menos 2, que vai dar e na zero, e nós sabemos que e na zero vale 1. Portanto, a nossa curva de nível, a que está submetida à função, o ponto, né, onde o ponto está localizado, é igual a 1. Ok. Qual é o próximo passo que nós temos que fazer? Nós temos que providenciar as nossas derivadas. Tá? Como vai ficar as nossas derivadas aqui? Nós temos que tirar a derivada para x e para y. Como fica a derivada para x? Bom, aqui exige um pouquinho de conhecimento, né, de regra da cadeia. Nós vamos diferenciar o e. O e era para ser um e na x, mas nós temos e na x mais 2y. Aqui é o caso clássico do e. Né? Basicamente a gente faz e elevado na x mais 2y, mantém o mesmo expoente, e simplesmente encosta a derivada de quem está dentro. Como que é isso daqui? E na x mais 2y. A derivada em relação a x vai ficar deriva o x, que vai dar 1, e o 2y vai ficar 0. Portanto, a nossa derivada em relação a x é e na x mais 2y vezes o 1. E a nossa derivada em relação a y vai ficar quem? E na x mais 2y vezes a derivada em relação a y. Derivando x mais 2y, deriva o y, vai ficar 2 vezes 1. Ou seja, basta só encostar o 2 aqui. Aqui estão as nossas derivadas. E agora o que nós fazemos? Simplesmente temos que montar o nosso gradiente da função. Nosso gradiente da função vai ficar e na x mais 2y na direção i, mais quem? O 2 vezes e na x mais 2y na direção j. Ok? Esse daqui é justamente o nosso vetor gradiente. Ok? Bom, o que nós precisamos fazer agora? Nós simplesmente precisamos encontrar o vetor gradiente aplicado no ponto. Né? Vamos aplicar o vetor gradiente no ponto. Como é que ele vai ficar? Vai ficar na direção i. Substituindo o valor do ponto no expoente, a gente sempre sabe que dá 0, né? Vai ficar 2 vezes o menos 1, que vai dar 2 menos 2, que vai dar 0. Então aqui, em ambos os casos, quando a gente substituir o valor, vai ficar e na zero vezes o i, mais 2 vezes o e na zero vezes o j. E, portanto, isso daqui resulta em quem? O nosso vetor gradiente aplicado no ponto P fica I mais 2J. Ok? Bom, o que a gente precisa saber mais daqui, então? Quando a gente substituiu aqui por 1, nós encontramos a curva de nível. Agora vem a parte um pouquinho mais difícil desse exercício. Nós temos que descobrir quem que é a equação que rege essa curva de nível. Então vamos lá. Nós temos que encontrar quem que é essa função onde z vale 1. Então olha só, substituindo z por 1, nós vamos ficar com 1, que é igual a e na x mais 2y. Como que vai ficar essa equaçãozinha aqui? Para se ver livre disso daí, nós vamos ter que usar o logaritmo natural. Planta um logaritmo natural em cada um dos lados da nossa função, e aí nós vamos ficar com ln de 1. ln de 1 a gente sabe vale 0. Então nós vamos ficar com 0 igual a ln de e na x mais 2y. O que
acontece com esse expoente aqui no logaritmo? Esse expoente cai para frente do logaritmo. E nós vamos ficar com x mais 2 vezes o y vezes o ln de e. E o ln de e, a gente sabe, vale 1. Portanto, nós chegamos em 0 igual a x mais 2y vezes o 1. E, portanto, nós podemos isolar isso daqui como sendo y igual a x dividido por 2. E essa daqui é a nossa função da curva de nível que nós encontramos. Ok? Então, olha só, o que a gente tem que saber, tá? A gente encontrou a curva de nível da função em z igual a 1. Nós temos o vetor gradiente prontinho aqui e nós temos o ponto que nós queremos desenhar o nosso vetor gradiente. O que a gente precisa fazer? Bom, chegamos no fim, né? É simplesmente desenhar. Como que vai ficar isso daqui? Tá? Nós temos aqui o nosso planinho cartesiano x e y, ok? E nós temos aqui uma função, desculpa, eu acho que eu perdi um sinal no meio, né? Esse aqui, quando a gente passar para cá, vai ficar x mais 2y, passa a ficar menos x, e, portanto, menos x sobre 2, tá? Só corrigindo aqui. Como que fica essa função? Essa função aqui é uma reta decrescente, com inclinação 1/2 e corta no 0. Então, olha só, essa daqui vai ser a nossa reta. E nós sabemos também que nós temos o ponto 2 e menos 1. O ponto 2, 2 e menos 1. Ok? Como que fica o nosso vetor gradiente aqui? Nós temos que substituir os valores do ponto. Desculpa, nós já substituímos aqui, né? E nós temos aqui que o nosso vetor gradiente é 1i mais 2j. 1i mais 2j é o nosso vetor gradiente. Vamos colocar aqui nosso vetor gradiente no ponto P. Esse aqui é o nosso ponto P. É 1i mais 2j, na notação de vetores. Então, saindo daqui, como é que fica? Deixa eu pegar uma caneta verde aqui. E nós vamos ter, saindo daqui, a gente usa uma unidade na direção I e 2 unidades na direção J. E, portanto, a gente sabe que o nosso vetor gradiente está localizado aqui. Esse daqui em verde é o nosso vetor gradiente da função f no ponto P. Ok? Lembrando aqui que temos que corrigir o sinal, né, se alguém não viu. Ok? Então, gente, é bastante simples, tá? Esse aqui tem um pouquinho mais de complicação por causa do logaritmo natural aqui, que o pessoal costuma ter dúvidas. E, em geral, é só isso aí mesmo, tá, gente? Basicamente, encontra a curva de nível, faz as derivadas parciais, encontra o vetor gradiente, aplica no ponto e tá pronto, ok? Muito obrigado, nos visitem no site e também no Facebook. Até logo!